Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando o 5º episódio do nosso podcast. Falei certo, Má? Do nosso podcast Fala, time. E hoje é a primeira vez que a gente está trazendo um atleta. Na verdade, todos eram atletas, né, Miquel? Todos atletas, mas hoje é cliente, é aquele cara que ele influencia outras pessoas, mas ele não é um influenciador, ele não é jornalista, ele é um cara vida real, que eu tenho muito orgulho de ter aqui hoje com a gente. Ele não tá aqui ainda, né? Que não mostrou ainda o nosso convidado. Eu vou contar a história de como eu conheci ele daqui a pouco, que é muito bacana. Eu espero que vocês aproveitem o nosso convidado de hoje. Grande Gilson, seja bem-vindo com a gente aqui no nosso podcast Fala, time! Legal. Paizão! Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Fico muito feliz, né, de saber que hoje você é convidado para estar entrando na casa das pessoas para poder contar um pouquinho da sua história, né? Eu sou uma pessoa que há 14 anos atrás eu era expulso da casa das pessoas, expulso do lado das pessoas, vocês vão saber o porquê. E hoje, graças a Deus, as pessoas me convidam para estar participando da vida delas. Muito obrigado, só agradecer a Deus e a vocês que fazem parte da minha vida já. Hoje ele é literalmente convidado, as pessoas querem ter o Gilson perto por conta da mensagem que ele transmite. Mas antes de tudo, quero agradecer aos nossos patrocinadores, grande supermercado Pague Menos. Inclusive eu vi a camiseta que o Gilson tá hoje por baixo do agasalho, que hoje tá frio. Se liga na camiseta que ele tá hoje, da etapa Coragem do circuito Pague Menos. Care Club Piracicaba, nossa patrocinadora, a loja Room 4 e o Jack Lins, nossos patrocinadores. Nosso muitíssimo obrigado. E para você que está assistindo aí com a gente, não deixa de seguir a gente aqui nas redes sociais. O nosso podcast está disponível. Falei certo, Má? Podcast? Eles estavam enchendo meu saco, time, que eu tô falando... como que eu tava falando? Podcast. Vai escutar os outros episódios, segundo eles eu tava falando podcast, mas é podcast. Nos principais agregadores, né, Miquel? YouTube, Spotify, eu não sei o nome dos outros, Deezer, Apple Music. Time, a gente tá em todos, vai lá conferir os episódios que passaram. E esse episódio é incrível e eu vou começar ele do jeito que eu conheci o Gilson, tá? Podemos colocar na tela? Põe na tela, que foi esse jeito que eu conheci o Gilson. Na verdade, sim, foi aí que começou a nossa história junto com ele. Tá pronto? Time, aqui é tudo ao vivo, tá? Pegou de surpresa. Peguei de surpresa. Vamos mostrar pro Gilson antes? Verdade. Então antes a gente tem uma surpresinha, antes de eu contar o como que a gente se conheceu, uma surpresinha pro Gilson. Gilson PH, time, já vai lá, segue o Gilson nas redes sociais. E agora, Mickey, o que vem? Só um minutinho. Quem não conhece, Michelotto, trabalha com a gente há anos e tá nesse projeto do nosso podcast. Vai. No seu tempo, Mickey. Não, tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos lá? Vamos aí, que esse moço ele não quer me ajudar. Tá entrando. Foi com essa mensagem que a gente... Foi essa a mensagem. Lê pra gente ela, Gilson. Rapaz, vocês fizeram um milagre em minha vida. Eu vivia drogado pelas madrugadas, hoje saio de madrugada para correr com vocês. Eu nasci de novo. E ao invés de engatinhar, eu já saí correndo. Obrigado, Chelsea Sports. Aê, Gilson! Time, a gente recebeu essa mensagem no nosso Instagram. Eu não me lembro quem que pegou a mensagem aqui do escritório. A gente recebe muitas mensagens.
E muitas mensagens como essa, Jussão. Como essa. Essa mensagem foi printada e foi colocada no nosso grupo. E aquilo despertou um negócio em mim. Eu falei, puta, a gente sempre recebe esse tipo de validação sobre o nosso trabalho, sobre como a gente é importante na vida das pessoas. E falei, pô, tem uma coisa aí. Falei, tem uma coisa aí, eu quero potencializar isso. Eu fui atrás dos Alcoólicos Anônimos aqui de Pira. E depois de muito insistir e tal, eles toparam uma reunião com a gente. Eles vieram aqui no escritório e eu tava com uma ideia. Minha ideia era a seguinte, Wilson. Eu falei, vou pegar. Eu também estou presidente da Abracel, que é a Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor. Eu falei, eu vou entender como que funcionam os Alcoólicos Anônimos e vou fazer uma parceria com todos os organizadores do Brasil, onde a gente vai incentivar essa galera que frequenta a AA a participar das corridas. Essa era a minha ideia. A turma do AA veio aqui e eu entendi que não funcionava, tem toda a questão do anonimato e tal, não, a ideia não dava certo. Eu falei, pô, então o que eu posso servir, o que eu posso ajudar, né? O que eu poderia fazer? Eles falaram, você pode ir lá e fazer uma palestra, contar tudo isso que você está contando pra gente, realmente funciona, atividade física é um dos mandamentos, não lembro se é assim que fala, né? Você pode ir lá conversar com a galera. E aí eles saíram daqui, eu abri os stories da Chelsea, lembra disso, Mickey? Eu peguei aqueles mandamentos e fiz um stories, falando, pô, a turma da teve aqui, o trabalho deles é muito legal, assim, 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 quem estiver passando por alguma coisa, procure. E aí chegou o grande dia, fui lá, dei minha palestra, contei toda a história, falei dessa mensagem lá para todo mundo, falei, pô, a gente costuma receber esse tipo de mensagem, li a mensagem lá, tá, as pessoas falaram, foi super legal, aí tava quase terminando, um ser lá do meio levanta a mão e fala assim, eu queria falar. Eu falei, o que isso aí? Tudo isso aí que o Guilherme tá falando é verdade. E como eu sei que é verdade, fui eu que mandei a mensagem para ele. Eu lembro disso, Gilson. E aí ele começou a contar a história dele, e aí que a gente começou um relacionamento, porque até então era uma mensagem que a gente tinha, mas daí eu conheci o Gilson pessoalmente naquele dia lá no AA. E obrigado por você estar aqui. Aquela mensagem nos inspirou a fazer uma série de coisas que a gente faz aqui dentro e acaba validando o quanto o nosso trabalho é importante, o quanto fazer atividade física é importante para a vida das pessoas. Obrigado. Legal. Tá? Por estar aqui e, acima de tudo, por ter coragem. Que é, inclusive, a camiseta que você tá hoje aí. Eu escolhi ela por isso hoje. É coragem de ter esse orgulho de contar a sua história, que nem sempre foram flores, né? Você é o Gilson de hoje, mas passou por N Gilsões no passado. Sim. Até chegar nessa versão de hoje. E começando, compartilha com a gente o como sua vida estava antes dessa mensagem, antes de descobrir a atividade física, antes de descobrir a corrida de rua. Conta um pouco pra galera que tá escutando a gente aí, quem que era o Gilson? Porque hoje o Gilson é uma figura conhecida nas corridas, é aquele cara, super alegre, que a gente encontra, o cara que tá vibrando por todo mundo, desde o primeiro atleta ao último atleta, ele tá ali incentivando, dentro da equipe que você participa, você é aquele cara super querido. Quem que era o Gilson? Então, eu venho de uma família muito pobre, né? Sou de Tietê, interior aqui de São Paulo, próximo a Piracicaba. Eu sou de uma família muito pobre. Minha mãe é uma empregada doméstica, meu pai é um falecido servente de pedreiro, os dois analfabetos. E eu era um moleque muito pacato, eu tinha muita vergonha da situação que eu vivia. A pobreza, ela não é um defeito, mas para uma criança, ela chega até a ser dolorosa, porque eu não tinha o tênis que os meninos da escola tinham, eu não conseguia levar o lanche que eles levavam. Eu me recordo que eu tinha uma das maiores vontades da minha vida, era comer bisnaguinha Seven Boys com patê de peito de peru que vendia no mercado, e eu queria que a minha mãe colocasse naquele papel de alumínio, e a gente nunca tinha. Minha mãe, quando eu ia pra escola, comprava aqueles pãozão bengala, cortava o bico que ninguém queria, colocava 2 ovos e eu ia comer no banheiro na hora do intervalo, porque eu tinha vergonha de comer na frente da criançada, né? Tinha aqueles tênis de marca, minha época era Lecheval, eu sempre sonhava em ter um Lecheval, mas eu só tinha Conga. Então eu tinha muita vergonha da situação que eu vivia, a dificuldade que a gente vivia, né? Eu sonhava em dormir numa cama. Meu sonho era dormir numa cama, numa casa que não chovesse dentro, a gente não tinha condição. Era uma situação complicada. Isso
me fez a ter muita vergonha de mim mesmo. Era um moleque pacato. E meu tio comprou um bar lá em Tietê. E me levou para trabalhar. Com 11 anos de idade. E eu me recordo, eu lembro do meu pai chegar nesse bar à tarde, um cigarro atrás da orelha, sem camisa. Ele pedia um copo de pinga com carquejo e um bucho empanado e 3 fichas de bilhar. Ele bebia aquela pinga e já pedia outra. Meu pai era valente, meu pai falava alto, fazia as pessoas dar risada. Eu falava, nossa, eu queria ser igual meu pai. Eu via ele bebendo aquele líquido e eu falava, nossa, será que não é isso, né? Eu coloquei aquele líquido na boca, mas era um gosto ruim demais. A bebida alcoólica era um gosto desgraçado. Nossa, que gosto ruim. Era amargo, queimava. Mas ela dava um efeito depois. Uma sensação que parecia que eu vivia o fantástico mundo de Bob. Né? Eu me transformava. E eu comecei a gostar dessa brincadeira. E comecei a tomar aqueles restinhos dos copos, né? Isso já com 11 anos de idade. A minha mentalidade já foi... Alcoolismo, né? Eu não sabia que eu era alcoólatra. Eu não nasci escrito na minha testa, sou alcoólatra. O alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e fatal. Pode levar à loucura ou à morte. É uma compulsão. Eu sou compulsivo, né? E o primeiro estímulo foi o álcool. O primeiro contato. O primeiro prazer meu foi o álcool. E chegou um ponto que eu não consegui parar mais, né? Foi aí que, infelizmente, resumindo tudo, eu perdi 2 casamentos. Eu estudei 15 anos para chegar na 5ª série, eu não tenho estudo. Eu não formei profissão. E eu, infelizmente, cheguei até a viver na rua. Né? Porque a segunda esposa não me quis mais, me mandou embora para casa da minha mãe. Já fazia 1 mês e pouquinho que meu pai tinha falecido. E minha mãe já vinha sofrendo tanto com meu pai de alcoolismo, né? Minha mãe às vezes não podia nem pentear o cabelo, porque meu pai chegava alcoolizado em casa e batia nela, né? Então, eu fui pra rua. Minha mãe falou, aqui eu não quero, né? Vai embora, vai embora. Eu tenho um filho com 24 anos hoje, que eu abandonei esse menino com 3 anos de idade. Eu nem pra ser pai eu prestei, né? Eu coloquei no mundo e deixei pros outros criar. Tudo que eu começava, eu não terminava. Eu sempre parava pela metade. E eu começava a discutir com Deus. Por que eu sou assim? Por que eu tenho que ser assim? Por que a minha vida é assim? E aquilo foi me dando um mal-estar e eu comecei a pensar em suicídio. Eu me recordo de um final de ano lá em Tietê que eu fiquei debruçado, aqueles rojão estourando, e eu fiquei debruçado na ponte ali de Tietê, olhando aquele rio e pedindo coragem para Deus para me pular. Eu queria morrer. Fui morar numa pensão lá em Tietê, porque não tinha para onde ir mais, né? E nessa pensão tinha um ventilador de teto. Às vezes eu ficava olhando aquele ventilador de teto e pensava comigo, será que se eu colocar um lençol para me enforcar vai demorar para morrer? Eu olhava no chuveiro, e se eu colocar a mão naquele fio e puxar e tomar um choque, será que vai doer? Eu queria uma morte rápida, eu achava que se eu morresse, todos os problemas iriam acabar, mas não ia acabar. Eu ia acabar com a minha vida, mas eu ia deixar pai, eu ia deixar mãe, filho. Na época a ex-esposa, hoje a minha esposa, a mulher que eu amo de paixão, eu ia largar tudo aí. Né? Tristeza. Eu ia ser um túmulo esquecido no cemitério. De vez em quando alguém vai lá, colocava uma flor e acendia uma vela. De ação. Morreu cedo, né? Ele bebia. E o tempo foi passando e eu fui me entregando, até que um dia eu tive uma conversa com Deus, ajoelhado. Estava passando eu sou católico, mas eu respeito todas as religiões. E estava passando de madrugada, só passava aquele Valdomiro Santiago, um homem do chapéu, e ele falando umas coisas lá de cura e libertação, e eu ajoelhado naquele chão ali, pedindo a morte para Deus, quando foi dando um calorão em mim, sabe, foi dando um calorão, e eu comecei a chorar, eu tinha dores no corpo inteiro, dor, eu não conseguia deitar na cama reto, tinha que levantar o pé para cima, eu já estava com 162 quilos, que eu comecei a engordar, veio a obesidade, se alimentar mal. E até que eu, tendo essa conversa com Deus, ele me deu uma luz, me deu um estralo. Eu levantei, eu saí, eu precisava fazer a barba,
Precisava tomar um banho. Eu não tomava mais banho, eu não fazia mais a barba. Eu tava com os dentes do podre. E eu desci, eu tinha um resto de moeda, aí eu fui comprar um sabonete e um rolão pra passar embaixo do braço, que eu não aguentava o meu cheiro. Eu não escovava mais o dente. Eu não tinha mais pasta de dente. O quarto que eu morava dava fundo pra lavanderia. Eu pulava a janela da lavanderia, eu ia lá no fundo, eu catava aquele sabão de lavar roupa, aquele sabão que as mulheres fazem com óleo de resto de comida. Eu catava aquele sabão, eu tomava banho com ele, eu passava a escova ali, eu escovava meu dente com ele, enxugava e voltava num lugar lá pra ninguém ver. Porque eu não tinha condição de comprar uma pasta de dente. Um pai de família que já teve casa, já teve trabalho, nessa situação. Um jovem na época, né? Tava com 30 e poucos anos de idade. E eu fui nesse mercado e encontrei uma pessoa que bebeu comigo, que usou droga comigo. E ele me viu naquela situação e falou: nossa, Gilson, o que tá acontecendo com você, cara? Aí eu comecei a chorar e eu pedi ajuda pra ele. Falei, eu não tava aguentando mais. E ele me ensinou, ele me deu uma luz. Falei, eu encontrei um lugar onde eu consegui parar de beber. Se você quiser, eu te levo. Eu falei, então me leva. E no dia 14 de outubro de 2010, eu peguei na mão dele e ele me ajudou. E eu me encontro em sobriedade até hoje, né? Vai fazer 14 anos que eu não bebo mais nada, não uso mais droga. Fiquei um tempo ainda na época separado da minha esposa, desempregado, sem dinheiro, devendo pra todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, eu parei de beber, mas a coisa não muda. A situação não muda. Aí veio a compulsão pela comida. Por quê? Eu tirei o álcool, tirei as drogas, eu precisava repor alguma coisa. Açúcar, comida. E eu comecei a comer desesperadamente. Eu cheguei a quase 170 quilos. A minha esposa voltou comigo. E na primeira vez que a gente foi ter uma relação, eu percebi que o alcoolismo e as drogas me deixou... Ela foi embora, mas me deixou uma sequela, que foi a impotência sexual. Eu tive dificuldade, né? Eu chorava, é vergonhoso, não é fácil para um homem. Foi difícil se aceitar. Eu gosto muito dessa camisa aqui, do Pague Menos, porque ela tem essa frase que tu coragem, né? Coragem para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Infelizmente, foi um resultado daquilo que eu fui buscar. O alcoolismo e as drogas me deu isso aí de presente. Aí a gente vai estar de tratamento disso, daquilo, e alguém falou para mim, procura praticar esporte. Testosterona, endorfina, essas palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida, procura praticar esporte. Mas eu não tinha coragem, eu tinha vergonha, eu estava muito gordo. Eu fui fazer natação, mandaram eu colocar uma sunga e uma touca. Eu olhei no espelho e falei, eu não vou sair assim lá fora. Eu tinha vergonha do meu corpo. Passei por umas par de academia, a impressão que todo mundo estava olhando para mim, ninguém estava nem ligando para mim, mas a impressão que eu tinha é que as pessoas estavam olhando para mim. Até que eu achei um cara que abria a academia às 5 horas da manhã, o William. Eu falei, 5 da manhã tem alguém? Ela falou, não tem ninguém, tô querendo abrir às 5. Eu falei, então eu vou. O primeiro aluno dele às 5 da manhã foi eu, não tinha ninguém. Hoje tem bastante gente, né? Hoje as pessoas vão lá e ele fala, fazer avaliação, as pessoas falam para ele assim, o que você pretende? O que é o seu? Estética, saúde? Não, eu quero ficar igual a Jussão. Entendeu? Hoje a história mudou, né? Aquele gordão que ficou parado na porta pela primeira vez na academia, pensando o que eu vou fazer aqui, hoje ele é estímulo para as pessoas que chegam lá. Daí começou essa minha trajetória nos esportes. E eu comecei a gostar dessa brincadeira, comecei a gostar de me ver no espelho. Como eu falei, bonito eu não fiquei, mas eu emagreci e hoje eu tenho saúde. Um médico falou para mim, o mesmo médico, né, que falavam que a única solução para mim seria uma cirurgia, hoje ele fala que inveja a saúde que eu tenho. Né? Eu não tomo remédio nenhum, cara. Para quem tá assistindo, né, para quem tá escutando, para quem tá assistindo, tá vendo o Gilson aqui do meu lado, na minha frente, vê esse cara forte e tal, mas o Gilson vira e mexe, ele posta no Instagram dele a foto dele do antes, do Gilson de antes. E time, é inacreditável. Para quem tá escutando, coloca aí no Instagram, Gilson PH. Vai ver o Instagram dele, vocês vão ver o tamanho que ele é. E até para você que vive pensando em, tem essa mesma vergonha que o Gilson tinha lá atrás e acha que você nunca vai poder mudar, né, a sua forma física, a sua saúde, vai lá ver a foto
como o Gilson era e olha aqui como ele está hoje. Que é possível. É possível. É possível. Gilson, como que era o alcoolismo, assim? Você bebia algumas vezes na semana? Era todo dia? O que você bebia? O que é o alcoolismo, assim? Sabe explicar? Ele chegou de uma forma que eu acordava de madrugada para mim beber. Era impressionante. A impressão que eu tinha é que eu tinha um relógio dentro de mim. O dia que eu tava de ressaca, que eu chegava vomitando, caindo aos pedaços, eu não conseguia almoçar. Nem água com limão descia. Eu pensava, nossa, não vejo a hora de ir embora pra casa, tomar um banho e descansar. Não vejo a hora de ir embora pra casa, tomar um banho e descansar. Tava dando a hora de ir embora pra casa. É como se alguma coisa começasse a mexer comigo. Eu precisava parar no bar. Não, eu vou tomar uma só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, vou tomar uma e vou embora correndo. Eu não conseguia ir embora pra casa sem tomar uma. De madrugada, às vezes, deitado na cama, eu sentia um calafrio, eu tinha que beber. Não é aquela coisa de você levantar de manhã, beber uma água gelada. De você levantar de manhã, tomar um chá para esquentar um pé. Não, eu tinha que beber cachaça. Eu precisava beber cachaça, eu não conseguia mais ficar sem a cachaça. Eu bebia para viver e vivia para beber. Eu adorava cachaça. Pinga com carquejo foi a paixão da minha vida. Aqui em Piracicaba, agora há pouco eu tava chegando. Quando você passa por baixo do viaduto lá na entrada de Piracicaba, passa embaixo do viaduto, chegando aqui embaixo perto de um posto, pra cima tem um boteco. Um barzinho. Eu não lembro o nome daquele bar ali. Tudo meio sujo, meio zoado aquele bar ali. Fica do lado esquerdo. E eu me recordo que eu passei uma vez com um amigo meu para ir para Rio Claro de manhã e a gente foi buscar um motor de barco em Rio Claro. Vamos tomar um café, Gilson? Ali faz um bolinho com carne seca, uma delícia. Que bolinho com carne seca? Eu falei, dá uma pinga aí. Mas eu não conseguia segurar o copo. Tremia. Eu tava tremendo. O dono do bar viu a situação, ele cortou um canudinho em dois, colocou assim, puxou, falou, ninguém tá vendo, vai. Eu segurei aquele canudinho, eu puxei aquilo ali. Quando eu bebi aquilo ali, parece que acabou. Alcoolismo, delírios trêmios. Isso chama-se delírios trêmios, falta de álcool no corpo. Eu preciso daquele álcool. Se eu não tomar, eu vou ter tremedeira. E eu passei muito por isso. Mas isso não passa, Gilson, com o tempo. Eu hoje, às vezes, a primeira dose de café minha, eu ainda costumo pegar com as duas mãos. Eu ainda tenho receio de tremer. Eu tenho esse receio de pegar uma xícara de café e ficar tremendo. Ficou na minha mente. Mas graças a Deus passou. Mas é uma obsessão física e mental. Você não consegue controlar. É por isso que eu falo. As pessoas falam, Gilson, eu acho lindo sua luta contra o álcool. Eu não luto contra o álcool. Não existe luta contra o álcool, nem luta contra as drogas. Eu me rendi ao álcool, eu me rendi às drogas. Não dá pra lutar com ele, eu vou apanhar. Ele é o Mike Tyson, eu não vou conseguir, eu vou apanhar. Ele vai ganhar de mim. Então eu não luto contra o álcool, eu me rendi ao álcool. E as drogas, Gilson? Como que foi que elas surgiram na sua vida? Automaticamente, quando você tá nesse mundo, ela aparece em qualquer lugar. Festas, às vezes numa resenha que você, só vai ter gente boa lá, você acha que vai só ter gente boa lá. Vamos lá só vai estar gente legal. Alguém vai no banheiro, tem um lá, quer experimentar? Não, deixa quieto, vai lá, um só pra você ver, você vai ver só que beleza que é, vai lá, cara, viu? Passa o arco na hora, você vai ver que delícia, viu? Você viaja, é uma viagem diferente, vai lá, e você acaba indo. E aí você acaba se apaixonando. Porque eu costumo dizer que, infelizmente, eu não posso estar mentindo. Eu tenho que falar. Não queira experimentar. Porque você pode gostar. Porque o prazer que essa desgraçada te dá é prazer momentâneo, mas é um prazer falso, mentiroso. Você vai achar que está sentindo prazer, mas aquilo vai trazer lá atrás tristeza. Muita tristeza. Gilson, qual que foi teve um momento decisivo em que fez você dar o primeiro passo? Ou foi um processo dessa chavinha virar, vou escutar esse amigo, vou lá, já
14/10/2010. Como é que foi isso, né? Como que foi essa virada de chave, primeiro, do largar o álcool e as drogas? Você lembra? Eu aceitei a derrota. Você aceitou a derrota? Eu aceitei a derrota total. Enquanto você não aceitar a derrota total, você não vai sair. Eu posso dizer que eu sou um derrotado, eu perdi para ela. Ah, você venceu. Não, eu perdi pro álcool. Não existe... Os únicos que venceram o álcool estão mortos. Porque eles tentaram lutar até o final. Eles perderam a vida lutando. E não conseguiram, porque ela matou. Ela matou meu pai. Um copo de cachaça levou meu pai embora, com 55 anos de idade. Minha mãe tem 70 anos. Vai começar a correr agora. Em breve vocês vão ver a velhinha, a nega velha correndo pra rua aí. Vai começar a correr agora. Tem 70 anos. Tem uma força fenomenal. Tem uma força fenomenal. Meu pai com 55 anos... Meu pai não tinha roupa para vestir. Ele foi enterrado com a roupa de um homem que ele não podia nem ver na frente. Teve que cortar um pedaço da calça, cortar um pedaço da calça. Meu pai não tinha mais roupa. Meu pai não tinha documento. Meu pai só não foi morto como indigente porque minha mãe não largou dele. E minha mãe sempre falou, eu não largo do seu pai porque eu não vou dar o gosto das pessoas falarem que vocês são filhos criados sem pai. Como se fosse algum defeito isso. Não é defeito nenhum. Mas a minha mãe preferiu ficar lá sofrendo, apanhando, mas ficou até o final, né? E o álcool levou meu pai embora. E leva. Então, aceitar a derrota total. Eu aceitei. Eu fui derrotado. O álcool arrancou de mim o que ele quis. Ele só não tirou minha vida. Porque agora que eu percebi que ele ia arrancar minha vida, que eu comecei a manipular a minha própria morte, eu falei, não. Ele pisou na minha garganta, ele arrancou as pessoas que eu mais amava na minha vida. As pessoas que mais me amavam, o álcool fazia com que se afastasse. Comigo não vai, no meu carro não monta. Eu não era mais convidado para participar do amigo secreto da família. Eu não era mais convidado. Eu fiquei uma pessoa inconveniente. Parecia quando tem uma roda de pessoas conversando e você cata um bolo de carniça e joga no meio, aquilo começa a feder. Eu era aquela carniça ali. Eu não prestava pra mais nada. No carnaval de 1995, eu toquei nas 3 escolas de samba de Tietê, completamente louco, com o bolso cheio de dinheiro, que eu, além de usar, eu acabava vendendo, fazendo algumas coisas a mais aí. Eu me recordo até hoje, dói no coração isso aí. Eu lembro que o meu irmão, a gente sempre foi muito pobre, sabe? O meu irmão caçula, hoje está maior que eu, e o meu irmão caçula, ele era pequenininho, ele veio correndo atrás de mim, Gilson. Eu falei, o que é, rapaz? A mãe falou, você não me dá um dinheiro para me comprar uma pipoca daquela, porque a gente não tinha dinheiro. Então minha mãe fazia o quê? Para ir assistir o carnaval, minha mãe estourava pipoca em casa, fazia uma jarra de groselha e levava pra gente não pedir as coisas. Mas o meu irmão queria aquela pipoca que o pipoqueiro estava fazendo. Era uma pipoca redonda, vermelha, ele queria aquela pipoca. E eu xinguei ele e falei que eu não tinha dinheiro, porque se eu desse o dinheiro para ele, ia faltar dinheiro para mim usar droga com as pessoas, né? Então isso até hoje, eu falei, nossa, eu liguei dinheiro pro meu irmão, né, cara? Isso até hoje. Ele fala que me perdoa, diz ele que não lembra, mas eu lembro. Eu lembro que o álcool fez eu fazer isso, negar pro meu irmão. Então o primeiro passo foi... Aceitação. Entender onde você estava. Eu costumo falar sobre meta, né? A gente está no desafio 90 dias sem açúcar, que é piada comparado com o que você passou. E um dos primeiros pilares é isso, é entender como a gente está, né? Qual que é o nosso desafio, para depois a gente entender onde a gente quer chegar, como que a gente quer estar no final dos 90 dias do desafio sem açúcar. E depois? Então, beleza, aceitei. Tenho problemas com álcool, tenho problemas com droga. Literalmente fui derrotado pelo álcool e pelas drogas. E depois, qual que é o passo seguinte? É pedir ajuda? Ir nos Alcoólicos Anônimos, que aliás é uma instituição que eu tive orgulho de conhecer e gosto demais do trabalho deles, que eles fazem aqui em Piracicaba. É mudar o nosso ambiente, a nossa ambiência, os amigos. Para quem está escutando e já identificou que, eu tenho um problema com álcool, beleza, perdi. Qual que é o segundo passo? Eu no começo foi evitar coisas, pessoas e lugares.
Ambiência. Ambiência. Coisas, pessoas e lugares. As pessoas falam, Alcoólicos Anônimos vai ser a salvação. Alcoólicos Anônimos é mais um lugar onde você pode parar de beber se você quiser. Não existe a clínica perfeita, não existe o local perfeito, é você. Eu vim aprender que o problema não está dentro de uma lata de cerveja, de uma garrafa de cachaça. Está na minha cabeça. Eu que não posso beber, as outras pessoas que estão em volta de mim não tem problema. Então vai ter uma festa em tal lugar, vai ser uma bebedeira desgraçada. Eu preciso estar lá? Por que que eu tenho que ir lá? Eu ponho esse ponto hoje. Hoje eu frequento lugares, eu vou viajar com a minha esposa, a gente vai resort, ao inclusive, nossa, a pretinha bebe aquele xandão, falar pra você, rapaz, chega a borbulhar a boca. Mas eu sempre com a minha água, ou o meu cafezinho sem açúcar, que hoje nem refrigerante eu tomo mais, entendeu? Então, evitar coisas, pessoas e lugares, se ambientar. Depois a gente vai falar sobre a corrida, né? Que foi uma coisa que encaixou perfeitamente na minha vida. Já pode começar, como é que foi que a corrida entrou? Quando que você foi apresentado para a corrida de rua? Eu comecei a praticar esporte. Comecei primeiro com Muay Thai. Tomei um pé do ouvido, doeu. Falei, não vou mais. Aí comecei a fazer a tal da natação. Eu tinha vergonha. Tinha que usar touca e sunga. Parecia o Bob Esponja. Falei, não vou também. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Fiquei na musculação. E fazendo boxe. Tava legal. E uma amiga minha falou, Gilson, por que você não começa a correr? Porque ela viu que eu fazia bicicleta lá na academia. Por que você não começa a correr? Falei, eu não. Vou sair que nem bobo correndo pra rua. Aí eu comecei a observar aquele pessoal que corria. Eles estavam sempre juntos. Eles iam treinar juntos. Às vezes tinha uma baladinha, eles estavam juntos. Aniversário na casa de fulano. Aí veio na minha cabeça, ambientação. Se ambientar. Novas amizades. Eu falei pra ela, eu vou correr. Eu fui fazer um teste na rua, passei um aperto que você não acredita. Eu consegui ir. E para voltar eu passei dificuldade em voltar até andando. Começou a doer aqui, eu não conseguia entender de respiração, nada. Aí eu saí que nem um louco. Aí teve uma corrida lá em Tietê, 5 km. Eu falei, eu vou, mas não precisa pôr chip no meu pé não. Eu falei, não, tem que colocar. E eu fiz aqueles 5 km pela primeira vez na minha vida em quase 1 hora. Cheguei quase morrendo lá. Mas terminei. E a sensação de ter terminado aquela corrida foi tão gostosa, foi tão prazerosa que eu falei que eu quero mais. Aí alguém falou assim, vai ter uma corrida lá em Itu. Essa corrida, só que assim, é diferente do que tá aqui. Lá é uma empresa diferente que faz, você vai ter mais pessoas, Foi aí que eu conheci o pessoal da Chelsea, lá em Itu, né? Foi naquela que passa em frente ao mercado, lá tem aquele subidona, né? E aí foi que eu fui lá em Itu e eu conheci o pessoal da Chelsea. E aí eu me apaixonei, cara. Quando eu cruzei aquela linha de chegar, até hoje a foto em casa, e aquilo pra mim marcou, porque pela primeira vez na minha vida eu consegui fazer algo por mim, que foi terminar alguma coisa. Eu comecei a correr, eu não parei pela metade. A perna começou a doer, o joelho formigar, começou a doer lateral aqui, mas eu falei, eu não vou parar. Enquanto eu não chegar no final, eu não vou parar. E é a medalha que eu mais estimo hoje, porque aquela ali eu já corri São Silvestre, já corri 30 km, 21, mas aquela de 5 de Itu foi na raça, né? Foi na raça, porque foi num lugar diferente. Eu me recordo que tinha até um atleta lá, eu não sei se... acho que era Cipó. Que tava lá e eu vi as pessoas conversando com ele, tirando foto. Eu não sabia quem era, hoje eu sei quem é, né? Eu vi aqueles caras correndo 16 minutos e eu corria, eu nunca chegava. Mas quando eu cruzei aquela linha de chegada, pra mim ali foi um presente que eu dei pra mim mesmo, né? Pela primeira vez na vida eu consegui fazer algo por mim. Eu não parei pela metade, eu terminei. E ali foi a paixão.
falam que tem um mosquitinho que pica. Aquele dia eu fui picado pelo mosquito da corrida e hoje eu não consigo ficar sem correr. Chega fim de semana que não tem competição, é Renato, meu professor, que faz para mim as inscrições, né? E eu já falo, ó, vai ter lá, da Tielso lá, tô no grupo lá, já falou que vai ter, coloca eu. E aí ele já vai fazendo pra mim, porque eu não sei fazer. Aí ele já faz pra mim, ele mesmo paga, eu vou pagando ele, e eu não fico sem correr mais. É uma paixão que veio, uma coisa que veio, que não foi só a corrida. É o pós-prova, cara. O pré-prova, a chegada. Aquela adrenalina, aquela coisa gostosa. Eu já começo, a corrida pra mim já começa de madrugada, às vezes, quando eu vejo o Mick, a Mari, você, antes lá, fala, time, tamo aqui. Eu falei, nossa, daqui a pouco eu tô lá, eu vou cruzar essa linha de chegada aí. Aí você vê aquelas equipes chegando, oferecendo café, oferecendo banana, gente que você nunca viu na sua vida. Cada corrida que eu vou, é 5, 6 que aparece no meu Instagram. Gente diferente que gosta. Outro dia, acho que é Valnei, ele é de São Paulo, se eu não me engano. Ele tá sempre na... Alnei, tá em todas. E ele... De Osasco. Pô, cara, eu sou seu fã, eu te acompanho na rede social. Eu nem sabia. Aí eu comecei a acompanhar ele também. Então, quer dizer, as pessoas acabam te conhecendo, sabendo quem você é. Agora há pouco, acabei de chegar aqui, encostei o carro, o rapaz da loja lá embaixo. Ô, você é famoso aqui, meu. Você... Eu falei, caramba, né? Falam de mim e eu nem sei. É o que a corrida proporciona pra gente hoje. Amor, esse prazer gostoso, carinho, atenção, aquele prazer que às vezes, aquela vontade de se matar, aquela angústia de achar que não tem ninguém do seu lado, venha correr. Participe de uma corrida, uma vez na sua vida. Tente. Você pode ter certeza que de tudo que você já fez na sua vida, essa vai ser uma das melhores experiências, porque é diferente. Não só a corrida, mas o pré-prova, o pós-prova, o ambiente é diferente. Isso me ajudou muito. Se ambientar, conhecer novas pessoas. E querendo ou não, a galera da corrida é diferente do que a galera do bar. Exatamente, né? Completamente, né? A conversa é outra, os estímulos são outros, o jeito que cada um se olha, né? É outro para sua saúde. Então, assim, é um ambiente muito mais propício para se ter saúde, né? Sim, você tá num local onde o assunto é esporte, todo mundo fala de esporte. A gente vai, quando a gente pega um ônibus pra ir, a gente vai junto, nossa, a conversa é só pace, minha mulher fica até brava, por que você fala tanto desse pace, né? A conversa é o pace, e aquela subida, nossa, será que esse ano vai ter aquela uma lá, viu, a do Guerreiro, não vou fazer 19 não, a do 15, viu, você vai fazer 15 ou 10? Então, quer dizer, a conversa nossa é corrida, é uma conversa sadia, não tem nada a ver de política, de time de futebol, não, a gente esquece tudo isso aí. É conversa sadia, é uma conversa gostosa. Gilson, pegando agora, partindo para o suposto, a pessoa escutou a sua mensagem, ela viu onde ela tá, por se eu tenho problema com álcool, tenho problema com droga, vou sair dessa, tô mudando o meu ambiente, vou começar a correr. Como é que foi esse processo, né? Porque para quem te vê hoje, você tá correndo rápido, você tá musculoso, tá no... Meu filho fala, tá no shape, né? Você tá inteiro. Mas lá atrás não era assim, né? Você tava lutando contra a obesidade e correr nem sempre é fácil, né? Nem sempre é gostoso. Como é que foi esse começo, assim? E conta pra gente e traz dicas do que você fez, do que o Gilson aplicou, que deu certo. Pra quem tá pensando, putz, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou começar a correr. Por onde que ele começa? Eu procurei transformar toda aquela raiva, aquela dor, em força de vontade. Alguém falou pra mim, você é compulsivo pelo álcool, você não pode. Eu falei, eu sou compulsivo, então vamos ser compulsivos por coisa boa, vamos praticar esporte, vamos cuidar da saúde. E comecei a correr, a Renata esses dias pegou, o pace era quase 8, doía tudo. Hoje você faz lá 4,5. Pra quem não sabe, pace é o quanto você corre, o tempo que você corre 1 quilômetro. Então, quase 8, assim, em 8 minutos você corre 1 quilômetro. Isso. Os caras que ganham lá na frente
faz abaixo de 3. Isso. 3. Que é muito rápido. O Mickey hoje tá fazendo em 7. Brincando, 5h40 é o meu também. Eu com o Mickey a gente é muito parecido. Vai, continua. Pace, assim, ó, ele começou fazendo pace 8, que é considerado também uma caminhadinha corrida. Isso. Corrida. Eu comecei nessa pegada aí. Já tava com 90 e poucos quilos, né? Já tinha emagrecido um pouco. Mas ainda tava com quase 100. Mas ainda tava pesado ainda, né? Ainda tinha bastante banha. Aí vem alimentação. Cortei muita coisa. Eu sou apaixonado por Coca-Cola. Amo Coca-Cola, mas eu não tomo faz 3 anos. Eu adoro X-tudo, adoro X-salada, adoro X-bacon. Mas eu troquei. Eu mudei. Eu pego uma mão, uma pera, faz de conta que é uma coxinha, faz de conta que é uma esfirra e tento mentalizar isso aí. Quando eu vejo, já passou minha fome e passou a ansiedade. Porque às vezes não é nem fome. Às vezes é o seu olho que está olhando ali. Eu quero comer tudo isso aí. Entendeu? A gente às vezes come pelo olho. Então, mudei minha alimentação, mudei minha rotina de ver, eu já durmo cedo. Eu não sou mais aquele cara que ficava com um pote de sorvete no colo, assistindo Corinthians até o final do jogo. Depois eu queria ver o que os repórteres iam falar. Ia dormir 3 horas da manhã. Não, hoje não. Hoje eu chego em casa às 6 da tarde, eu já janto, já descanso. Quando eu vou correr, eu à tarde, que eu gosto de treinar de madrugada, mas quando eu vou correr à tarde, que hoje eu vou correr um pouquinho, umas 7 e pouquinho já tô jantando, dou uma descansada e já vou dormir. Então, alimentação, boa noite de sono, mentalizar coisas boas, parar, eu não me envolvo com política. O que me enche a paciência para ser candidato a vereador na minha cidade, você não tem noção. É uma encheção de saco. Jussão, mas se você for, cara... Não, eu não vou, não adianta você falar que eu não vou, eu não sei, eu sou caipira, eu não tenho estudo. Eu vou lá, eu não entendo e eu não gosto, né? Então é mentalizar coisas boas, dormir bem, se alimentar bem. E treinar. Treinar porque consegue. Hoje uma pessoa chega na academia, e como eu falei, né? A pessoa, quero ser igual a Jussão. Mas você quer pagar o preço? É caro. Você vai ter que pagar um preço alto. É treinar, é se alimentar direito. Mas falar pra mim que ele toma uma injeção, então, se falar, não precisa que ele tome uma injeção, procure saber que a injeção que é e tome, né? Mas eu não aconselho você tomar injeção nenhuma. É natural, cara. Porque hoje parece mentira. Quem vê a foto minha de 3 anos atrás e vê hoje, não fala que é a mesma pessoa. Ontem eu coloquei com a roupa da empresa, chegou o uniforme novo. Há 3 anos atrás, a minha calça era 68. Hoje eu uso 42, 44. 44 tá caindo. Eu uso 42, 44. Eu tô com 6,3 de gordura no corpo. Um cara que pesava quase 170 quilos. Eu cheguei a ficar entalado dentro de uma banheira. Tem um resort na Bahia, Grand Palladium. E eu, como veio de uma família muito pobre, mas assistia muita novela, eu achava bonito aquele pessoal que tomava banho na banheira de espuma. A minha esposa tomou uns xandons da vida dela, deitou, dormia e eu fui pra banheira, com 100 e poucos quilos. E eu vi aquele shampoozinho lá, eu não sabia que tinha que colocar 1 ou 2 gotas na água, eu enchi. Aquela espuma começou a subir, e eu com aquele baita peso dentro da água, eu não conseguia sair da banheira. Aquilo foi me sufocando, e eu parecia um besouro de ponta cabeça, não conseguia virar, não conseguia se mexer. E foi dando falta de ar, e eu comecei a rolar lá dentro, para desvaziar aquela banheira, para mim conseguir levantar e sair. Eu quase morri ali. Eu quase morri naquela banheira, né? Teve que gente me ajudar a sair dali, que ele foi a maior vergonha da minha vida. E hoje você conseguir correr, né? Uma velocidade até boa. Não sou igual o pessoal que corre, né, lá na frente, mas hoje eu sei que eu consigo correr numa velocidade boa. Eu ultrapasso pessoas que lá atrás eu nem via. Então é um esporte gostoso, a corrida. Ela faz você... Como que eu posso explicar? Ela dá uma dinâmica, né? Ela transforma o seu corpo.
Transforma. A corrida, ela é completamente diferente de qualquer esporte que eu já pratiquei. Já joguei bola, como eu falei, Muay Thai, tentei um monte de coisa. Jamais imaginava correr. E hoje, como eu costumo dizer, né, o horário que eu chegava bêbado e chapado de droga em casa, eu saio para correr. Quais foram as mudanças que você notou em você após começar a correr? Não só esteticamente. Falei hoje isso aí. As pessoas falam, mas não é só o corpo. Não é só o corpo, é a mente. Hoje, eu até comentei esses dias com a minha esposa. Eu tô passando por um momento meio complicado, andei tomando uns calotes nos trabalhos que eu faço aí, e eu falei, nossa, acho que eu vou ter que parar com esse trabalho, mas o que eu vou fazer? A corrida, ela abriu tanto a minha mente, que eu tô pensando em voltar a estudar. Hoje em dia existe essa tal de faculdade longa distância, e eu tô pensando seriamente em voltar a estudar, porque eu descobri que eu não sou um bobão. Eu não sou um tonto. Eu parei na 5ª série, mas eu posso voltar. Ah, mas você vai começar do zero? Eu comecei do zero na academia. Eu comecei com uma barra sem peso. Né? Eu comecei correndo, andando 100 metros. Ele colocava 3 negocinhos no chão, eu corria aqui, voltava ali, voltava. Hoje você corre 30 quilômetros. Por que não voltar a estudar? Por que não? Porque eu estou com 47 anos. Ainda é tempo, eu estou vivo, eu não estou morto. Então, até mentalmente, a corrida me fez pensar diferente. Te ajuda. Me ajuda. Time, assim, a gente vive falando isso aqui, Gilson, que a corrida libera um monte de hormônios do bem, endorfina, serotonina, enfim, todas as inas libera, e eu costumo falar também que não é terapia, né? É terapêutico, correr. A gente está ali naquele momento, né, do treino, ou seja, participando de uma prova, a nossa cabeça continua funcionando. E com esse monte de hormônio sendo irrigado dentro do nosso corpo, acaba vindo ideias boas. Então você acha, voltando um pouco no que você falou, a corrida te trouxe também um ambiente diferente. Sim. E esse ambiente te influencia positivamente. Você pode falar algumas coisas em que esse novo ambiente te trouxe coisas positivas? Algumas coisas que o ambiente da corrida te trouxe? Os novos amigos? Sim, então, essas novas... A forma com que você é tratado, né? Porque a gente, como eu falei agora há pouco, eu era uma pessoa que há pouco tempo atrás eu não era convidado para sentar na mesa para almoçar com a família. Eu não era convidado para uma brincadeira de amigo secreto. Aí eu caí dentro de um time, que a gente também fala time lá, nosso time roxo, eu caí dentro de pessoas que eu não conhecia, e algumas pessoas que me conheciam sabiam da minha história. Eu sou nascido e criado em Tietê. Todo mundo sabe que Gilson dormiu na rua, todo mundo sabe que Gilson usou droga, todo mundo sabe que Gilson perdeu tudo. Ih, esse cara vai correr? Será? Ah, não fica. Essa semana, na última corrida em Piracicaba, a gente tava indo embora, a Thaís tava falando, a gente tava conversando, a Thaís falou, uma amiga minha falou, tem um amigo meu que vai correr, Gilson. Aí ela não sabia quem era, e quando eu cheguei lá, ela falou, não fica. Né? Esse aí não fica, acho que não fica não. Deu uma vez e não volta mais, eu tô lá até hoje. Por quê? O ambiente foi muito bom para mim. O ambiente, o tipo de conversa, as reações, independente da colocação que você chega na corrida, se você é o primeiro ou se é o último. Uma coisa que me chamou muita atenção foi na corrida Tivoli, aquela chuva que tava, aquele frio que tava, a festa que foi feita para a pessoa que chegou em último. Aquilo mexeu muito comigo, falei, tá vendo? É isso aí, cara, a corrida é isso aí, união, respeito com o próximo, ninguém tirou sarro de ninguém, respeito com o próximo. Ela chegou. Quem falou que ela não ia chegar? Ela saiu, ela chegou, entendeu? Então, o respeito, essa alegria que eu passo para eles, mas eles também me passam muito. Eu toda a corrida eu me emociono já na largada. Tem uma coisa que no final eu me arrebento, mas na largada
Aquilo pra mim dá um choque, cara. Aquilo dá um negócio que eu... Ainda mais eu coloco meu som de rock balboa no ouvido e eu vou... Nossa, ali... A perna vai cair, mas eu não vou parar. Então, o ambiente. O ambiente é mais que familiar. É só quem tá, Guilherme, que vai entender. A gente falando assim, a gente às vezes fala, tá puxando o saco, tá falando besteira. Não. É só quem tá nesse ambiente que sabe. Só vivendo. Vivenciando isso aí. Pra você viver isso aí, você tem que estar. É por isso que eu sempre falo. Venha, participe de uma só. Perca um domingo de manhã. Eu vou perder o domingo hoje. Eu vou levantar mais cedo da cama e eu vou correr com esse pessoal. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Pode apostar que você vai gostar e vou ser sincero. Você corre o risco de esquecer seu edredom e começar a levantar de manhã, porque pode estar a serração que for, eu não fico sem levantar cedo para correr. E tem a corrida tem isso, né? Tem muita gente que às vezes tem vergonha de começar. Mas eu vou chegar por último. Mas eu vou... Enfim, vão tá me vendo, vou estar com o chip no pé, as pessoas vão saberem o meu tempo e assim por diante. E às vezes a pessoa não dá esse primeiro passo para participar de uma corrida. Só que a cabeça das pessoas que já vivem a corrida é totalmente diferente da cabeça dessa pessoa. Porque quando a gente vê a pessoa chegando lá e a pessoa que tá fechando a prova, tá lá, todo mundo, ao invés de ficar com vergonha alheia da pessoa tá fechando, não fica com orgulho. Porque todo mundo sabe que tá correndo, sabe que cada um tem uma história. Cada um tá vencendo algum desafio para estar lá. Aquela pessoa que tá fechando a prova, a gente não imagina, a gente não sabe qual foi o desafio dela. Então isso gera um orgulho para quem tá assistindo, que é a festa. Na maioria das vezes, a festa que é feita pro último colocado é maior do que é feita pro primeiro. Então assim, é um negócio louco que tem na corrida, né? As pessoas veem a pessoa fechando a prova e, a turma bate palma e fica orgulhoso. E a pessoa volta e volta e volta e volta. Então é isso que o Gilson tá falando, é a pura realidade. E se você tem um pinguinho de vergonha de correr, de ser o último, participe de uma. Você vai ver que, você sendo o último, se isso acontecer, você vai ver que é uma festa tremenda que fazem pra você e com orgulho, porque vergonha você tem que ter de ficar no sofá da sua casa. Sim. E não de estar lá na corrida. E aproveitando o gancho, momento corrida agora. Beleza, Miquel? Momento corrida. E vai ser meia maratona de Piracicaba que vai acontecer no dia... Já participou dessa, Gilson? Não. Da meia de Pira? Essa é a primeira. Que vai rolar no dia 8 de dezembro. E vamos aproveitar isso que o Gilson tá falando assim. Me dá uma oportunidade. Corre uma vez, tá? Gilson, escolhe um desconto, que a gente vai fazer um cupom de desconto com o seu nome para quem está assistindo usar. Escolhe um número. De 0... Não, 0 não, né? 0 desconto não rola. O valor a porcentagem do desconto você escolhe. Pra gente dar para quem está assistindo, para quem está escutando. Se eu falar sem o Mick matar eu. Não, a Mari não tá aqui hoje. A Mari tá representando a gente em São Paulo. Não tá aqui hoje. É a Mari que cai de costa nessas horas. Mas você escolhe, Gilson. Um cupomzinho? O cupom. Pra quem se inscrever agora? Agora, na meia maratona de Piracicaba. Joga 50%. Time, 50% de desconto. A Gilson mandou bem pra quem tá assistindo. Quantos, Mickey? 4 cupons? Porque dá pra ir a pessoa, o pai, a filha, dá pra ir a família. Dá pra ir a família. Então, as 4 primeiras pessoas que estiver nos escutando ou assistindo e utilizar o cupom Gilson PH, pode ser, Mickey? Pode ser Gilson PH. Gilson PH vai ganhar, valendo. Então, convite feito, meia maratona de Pira, 8 de dezembro em Piracicaba. Gilson vai correr essa prova com a gente. Vocês vão poder conhecer o Gilson pessoalmente lá. Você vai, né, Gilson? Opa! Nos 21? Não, ai, o Mickey folgado. Já joga lá em cima. Você vai também, você vai trabalhar, né, Mickey? Você não vai correr. Mas você fala que você vai, né? Tá valendo, já deve ter rolado já o cupom, os 4 primeiros, 50% de desconto. Gilson, vamos continuar? Bora. O que você diria para alguém que está enfrentando problemas similares ao que você enfrentou?
acredite em você. Dê uma chance para você. Confiança. Confiança e coragem. Coragem. Aceite. Aceite, porque existe sim vida após a morte. Eu acredito que eu morri. Lá atrás morreu um bêbado e hoje nasceu um homem, né? Voltando a falar das corridas, uma das coisas que me emocionou muito também, eu corri a São Silvestre, encontrei o Mickey lá. Quem diria que um dia eu ia correr uma corrida de São Silvestre? E o que me chamava a atenção é quando eu passei num certo ponto da corrida e eu via aquelas pessoas deitadas no chão, em cima de um papelão. E eu correndo mexeu muito comigo, porque eu também passei por aquilo. Eu também um dia deitei num papelão na rua. Eu, falando do carnaval agora há pouco aí sobre meu irmão, nesse mesmo dia, eu fiquei tão louco que eu dormi na rua e de madrugada tinha o pessoal que passava varrendo a rua, né? Eu tava deitado no canto do palco, assim, aquele monte de saco de lixo, as pessoas passavam varrendo a rua, limpando a rua, e eu me recordo de madrugada, as pessoas passaram recolhendo o lixo da rua. Recolheram o lixo da rua e eu fiquei ali, né? Então quer dizer que o saco de lixo tinha muito mais valor do que eu. O lixo ia ser reciclado, eu fiquei jogado na rua ali. Drogado, alcoolizado. Então eu também passei por aquilo. Eu também vivenciei aquilo. Ninguém contou pra mim como é dormir na rua. Eu vivi isso aí. E hoje você correr na rua, passar por aquela ponte que um dia eu tentei me matar, simulei uma morte, né? Hoje eu passo, eu olho naquele rio ali e falo, caramba, você não me levou não, cara. Eu passo por cima dele hoje, correndo, treinando. E então, acredite em você. Dê uma chance pra você. Não deixe pra amanhã. É hoje. Ontem já passou, o amanhã não chegou ainda. É hoje. Faça a sua inscrição para corrida hoje. Tem um monte de corrida aí. Entra lá no Chelsea Sport, tem um monte de corrida para você. Entendeu? E vem com a gente. Venha que você vai gostar, acredite. Dê uma chance para você. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo e não pare nunca mais. Pô, Gilson, que conselho você daria pro Gilson lá de trás, antes de começar a correr? Hoje, sabendo tudo que você sabe. Um conselho? Eu costumo dizer que não um conselho, mas uma sugestão, né? Eu dou uma sugestão. Pare enquanto é tempo e comece a fazer diferente. Porque talvez se eu tivesse parado antes, talvez eu não tivesse tido tantas percas, né? Eu perdi meu pai. Meu pai, quando faleceu, na sexta-feira eu encontrei com ele na rua. Ele falou, vai em casa domingo. Sua mãe vai fazer costela com batata. E eu gosto. E eu não fui porque eu passei o dia no bar. Eu troquei um almoço com meu pai por um copo de cachaça. Na segunda-feira meu pai amanheceu morto. Minha irmã, meu irmão tiraram fotos, passaram um dia gostoso com ele e eu não estava lá. Quando eu fui ver meu pai, já era na segunda-feira à tarde dentro de um caixão. Então isso me marcou muito, sabe? Se eu não tivesse ido atrás de cachaça, talvez eu tivesse dado um abraço pro meu pai. Quanta coisa que o álcool, né, o vício, tira das pessoas. Antes de matar, ele humilha. Ele não tirou a minha vida, mas ele humilhou. Ele pisou na minha garganta. Fez eu sufocar. Foi difícil escapar, mas como eu falei, né? Ele ganhou, ele venceu. Eu fui derrotado por ele. O que ele pôde tirar de mim, ele tirou. Menos a minha vida e a minha vontade de viver hoje. Isso aí ele não vai tirar de jeito nenhum. Porque eu não posso mais. Timei, pra você que tá escutando ou assistindo, a gente não precisa ser assim, né, Gilson? A gente não precisa chegar na lona, né? Não precisa
querer estar ou ver o fundo do poço para mudar. Não. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente gostaria de passar. O Gilson é a quinta pessoa que a gente convida para estar aqui, justamente porque a gente adora essa mensagem que ele passa. Ele não tem vergonha de falar, ele, como eu falei no começo, ele tem coragem de contar o que ele passou para inspirar as pessoas que talvez estejam passando por aquilo que você já passou e consiga dar a volta por cima. E isso é o nosso troféu, né? Legal. Que é realmente a prova que, é possível. É possível. O que falta para aquela pessoa, ele tá escutando a gente até agora. Quanto tempo foi, Mickey? Temos 1h01. 1h01 de podcast, mas essa pessoa ainda não está convencida. Ela acredita que ela consegue controlar o vício dela de beber, ela consegue controlar o vício dela das drogas. O que falta para essa pessoa? Sabe, tomar rumo, literalmente acordar para a vida, Gilson. É porque às vezes é difícil falar assim, você é alcoólatra, você tem problema com o álcool. Eu costumo dizer, eu tenho problema com o álcool. Porque você já tentou parar de beber e não teve sucesso? Você costumou, nos últimos meses, quantas vezes você ficou bêbado? Né? Já bebeu durante o seu trabalho? Quando você começa a beber e alguém fala pra você, viu, chega, já deu, você para ou você se irrita com essa pessoa? Porque você é defensor do álcool. Eu era defensor do álcool. As pessoas paravam, tinham aniversário, eu detestava, eu sempre falei, quando você via Faustão na televisão, acabou o domingo. Fechou o caixão, acabou o velório. E cortou o bolo, acabou o aniversário. Então, eu odiava quando cortava o bolo de aniversário, que ia acabar a festa. E eu não queria que cortasse o bolo. Não, peraí, cedo ainda. É cedo ainda, porque eu queria ficar bebendo. Gil, só você está bebendo, todo mundo já parou. E daí? Vou trabalhar, amanhã é outro dia. Então eu não conseguia parar. Então se você tem os problemas de começar a beber e não consegue parar, é melhor você procurar ajuda. Procure uma ajuda. Alcoólicos Anônimos é mais um lugar aonde pode se parar se você quiser. Mas você está falando do AA aí, você não é anônimo? Eu falo de mim. Eu falo de mim. As pessoas que estão lá eu não posso falar. O que você ouve lá, o que você fala lá, vai ficar lá. Eu falo de mim. Eu estou falando de mim. Eu tenho uma história com bebida, eu não bebo hoje. E o momento que eu decidi parar de beber foi quando eu descobri sobre epigenética. O que é epigenética? Tem a genética, que passa dentro da gente. Genética. A epigenética é o hábito que é passado. O meu pai hoje bebe muito menos, mas ele já bebeu muito. E eu segui o fluxo. Também bebia muito. E quando eu descobri isso, eu falei, opa, eu tenho 3 filhos. Davi de 8 anos, Arthur de 7 e Laura de 5. Eu vou passar isso para eles também, então você quer dizer, porque é o hábito deles me verem bebendo. Dia sim, dia não, de final de semana, eu vou passar isso para os meus filhos? Eu falei, não. Eu falei, na minha família, morre aqui. Então, talvez eu não conseguiria parar por mim. Mas eu descobri na epigenética, foi por eles. Então, eu acho que cada um deve buscar o seu motivo para ter uma vida melhor, né, Gilson? Sim. E se você não está conseguindo por você, faça pela sua família, faça pelos seus filhos, que acaba ancorando e acaba dando certo. Gilson, você vai voltar outras vezes, tá? Sempre. Que eu sei que tem muito mais história. E cada dia que passa, cada prova que passa, você vai aprendendo coisas novas, vai conversando com pessoas novas. E você tem essa dinâmica de transbordar. Então você vai voltar. Sim. Quais são os seus objetivos futuros na corrida e na vida? Na vida você já falou assim, Gui, vou voltar a estudar. O que mais que o Gilson tá pensando pro futuro? Voltar a estudar, como eu falei pra você, né? Voltar a estudar,
eu hoje, eu tenho muito orgulho da minha profissão, né? Por ser um cara que eu não tenho estudo, eu sou motorista de uma multinacional hoje, trabalho numa empresa multinacional de equipamento de aviários. Eu faço pintura residencial, que foi uma psicóloga que me sugeriu quando eu parei de beber. Ela falou: o que você faz nas horas vagas? Eu falei: eu bebo. Mas na hora que você não tem nada pra fazer, eu falei: eu bebo. Eu bebia. Ela falou: faz o seguinte, procura nos momentos que dá vontade de beber fazer algo diferente. Ela me sugeriu um monte de coisa: academia, caminhada. Eu não queria nem saber disso aí. Ela me indicou até crochê. Eu falei: mas um negão que nem eu fazer crochê? Até ela me contou uma história. Ela falou: você sabia que Lampião, o rei do cangaço, era depressivo? E uma das coisas que curou a depressão dele foi tecer tapete. É diferente de crochê, né? Mas ele tecia tapete para curar a depressão dele. Lampião. Ela me contando. Eu falei: mas eu não quero. Falou: vai pintar alguma coisa. Quando ela falou pintar, deu um negócio. Eu comecei a mexer com pintura na minha casa. Automaticamente apareceu uma porta, uma janela. Hoje o telefone, graças a Deus, não para de tocar mais. Automaticamente eu pago as minhas despesas mais com a pintura que eu faço fim de semana e nas horas vagas do que com o meu próprio salário. Eu consigo hoje ganhar um dinheiro melhor com a pintura do que com o meu próprio salário. Andei tomando umas cabeçadas aí de umas pessoas aí, mas não tem problema. A gente ganha outro. Perde aqui, ganha lá na frente. Mas, como eu falei pra você, estudar. Vou começar a construir agora, que a gente morava com sogro e sogra, né? A gente vai começar a construir agora, ter o nosso cantinho. Eu tô com minha esposa faz 23 anos. Sofreu muito. Ela sofreu muito. Aguentou um rojão que vocês não têm noção. Não é fácil viver com uma pessoa que bebe. Não é fácil. Hoje ela toma o chandonzinho dela. Às vezes eu vou falar pra ela, ela já abre o baú e pega meu passado e fala: Tó, segura aí. Aí eu já baixo a minha bola, né? Porque ela toma um golinho no almoço. Ela pode beber, é diferente. Porque ela sabe. Ela não tem o problema que eu tenho. Como eu falei, o problema não tá dentro do copo. Tá na minha cabeça. Eu não sei me controlar. Se ela acha que consegue, fique à vontade. Mas é isso que eu falei pra você: é voltar a estudar, continuar treinando cada vez mais. Eu senti o gosto do pódio esses dias. É gostoso. É gostoso. Nossa, eu quero mais. Eu quero tentar subir novamente ali. E ter meu cantinho. Viver bem, cara. Eu não quero pedir mais nada pra Deus. Eu não posso pedir nada pra Deus. Eu não tenho o direito de pedir nada pra Deus hoje. Eu acho que Deus já deu pra mim mais do que eu merecia. Só de estar aqui hoje, pra mim já é um presente. Eu não quero carro, não quero casa, não quero dinheiro. Eu quero ter muitos amigos, cara. Eu quero que um dia meu filho esteja andando na rua e alguém fala: tá vendo aquele negão ali? Aquele lá é meu pai. Aquele cara é Gilson, cara. Aquele cara é gente boa. Meu filho, como eu falei, eu abandonei com 3 anos de idade. Domingo foi dia dos pais. Eu recebi uma mensagem dele: pai, eu te amo. Tô com saudade, né? Tá namorando hoje, tem a vida dele. Essa semana ele vai lá me ver. Então eu não pedi mais nada para Deus. É só agradecer ao que Deus vem fazendo na minha vida. Até pelas coisas ruins que às vezes acontecem, eu agradeço. Porque as coisas ruins faz a gente aprender também com elas, né? Aprender a crescer também com as coisas ruins, né? Deus não tira nada de ninguém, não. Ele coloca às vezes umas pedras no caminho da gente pra gente dar um tropicãozinho e lembrar que ele existe, né? Então é o que eu não tenho o que pedir hoje, só agradecer a Deus pelo dom da vida e todo dia poder acordar e ser uma pessoa querida hoje. Aonde eu chego, graças a Deus, sou muito querido. Eu consigo transmitir isso hoje, isso é bom. Faz bem pra mim hoje ser querido. Com vocês, time Gilson com a gente. Aê, Gilson! Temos presente? Já ganhei a caneca. Temos presente, a caneca. E tem mais um presente, vi que vai entregar. Time, o Gilson, ele é muito querido aqui dentro do escritório. Até tem um travesseiro. A pamonha de Piracicaba, rapaz. Gilson, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando a sua história. Continue
tá? Continue contando a sua história no Instagram, enfim, onde você conseguir. Bote ela no microfone porque ela inspira. Ela inspira. E, eu espero que essa mensagem chegue para muitas pessoas, para muitas famílias que precisam escutar e precisam saber que é possível. Legal. Que é possível. Time, obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Tem mais recado, Mickey? Ou fechamos? Segue Jussão. no Instagram, segue o Jussão no Instagram. Segue o Jussão no Instagram. Jussão, obrigado, mano. Tamo junto, guerreiro. Aê. Valeu, time! Valeu.